Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo, deixar um monte de comentário, porque se tiver vários comentários, aliás, vários comentários, Exatamente. o nosso convidado volta pra cá, gente. E antes de começar a falar do nosso convidado, a gente vai presentear o nosso convidado, né? E falar do 067, esse nosso parceiro incrível. Muito bem. Que enquanto a gente estiver assistindo, vai passar aqui o site. Vocês clicam aqui no QR Code, já cai direto pro site, gente. E entrega pra todo o Brasil. Esse vinho, né, Bebê, é o Itapega. Ele é super especial, é um Pinot, é um pouquinho mais leve, é um rótulo autoral deles, que eles são lá de Campo Grande, e é uma homenagem às capivarinhas que ficam atravessando lá a rua. Enfim, quem conhece lá sabe que elas são soltas e passam por todo mundo. Adoro, Adoro também. Você vai amar esse vinho, tá? Um dos meus favoritos. E quem é o nosso convidado de hoje, Vou fazer uma Bebel? introdução, apesar de você, né, todo mundo já saber quem é você, vamos lá. O convidado Power de hoje é formado em Engenharia Mecânica e pós-graduado em Motores e Combustíveis. Ingressou na Renault do Brasil como estagiário, ocupou diversas posições como gerente de marketing de produto e hoje é vice-presidente comercial. Bem-vindo ao PowerCast, Bruno Roman. Uhul, bem-vindo, Olá, obrigado. Bruno. Hoje a gente tem um convidado de peso, hein, gente? De peso, aqui. gente. A gente tá curiosa pra saber um monte de coisa, principalmente sobre o universo, né, dos carros automobilísticos, que a gente ainda não teve um convidado aqui pra falar sobre isso. Então, gente, ó, deixa bastante comentário mesmo se a gente deixar de perguntar alguma coisa, hein, que o Bruno responde depois. Muito bem, eu adoro o tema, então se falar demais, vocês me cortam. Que bom que você gosta do tema, né? Vai ter uma Fantástico. aula hoje de carros, né? Não. Porque mulher geralmente não é tão... Exato, não, e a gente já vai terminar o episódio abrindo uma concessionária, né? Muito bem, não, vocês vão se surpreender, hein? As mulheres hoje é que estão responsáveis por 80% das decisões de compra. Hein? Ai, que incrível! Isso é. Que legal. Pode ser que elas ainda não pesam 50% das vendas, né? Das compras, estão quase lá, mas no processo de decisão é enorme. Que máximo. Sim. Bruno, eu vou Valorizar. começar aqui pelas curiosidades, né? Você começou como estagiário já direto na Renault. Foi meu primeiro estágio. Olha só! Antes disso, eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Dei aula de inglês. Que legal. Estudava na Federal do Paraná. Costumava legal. ter aquelas greves, né, de universidade pública. A gente tinha morado um ano nos Estados Unidos. Falei, bom, vou ganhar uma grana, vou começar a dar aula de inglês. Que máximo. Legal. Aí veio o terceiro ano da faculdade. Bom, acho que tá na hora de um estágio, né? Aí pesquisei tudo. Puxa, mas eu vou ganhar muito menos que dando aula de inglês, né? Mas era para trabalhar com carro, que era algo que eu gostava desde criança. Então não pensei duas vezes, parei com as aulas de inglês e entrei na Renault estagiário, tinha 20 anos na época. Que bacana. E você já imaginava que você ia virar vice-presidente? Não, parecia muito longe. Brincava na época, se um dia conseguir ser gerente, já tá bom demais, né? Vamos fazer um caminho aí, como vai ser, não sei. Mas é claro que não imaginava. Não, até uma história muito inspiradora, tá, gente? Porque todo mundo, né, o primeiro emprego geralmente é estagiário. Então, hoje vai ser pra gente explorar bastante isso, né? Exatamente. Muito Como que é legal. crescer numa empresa dessas, né? Exato, uma multinacional gigantesca. Então, conta um pouquinho, Bruno. Aí você começou a fazer estágio, como que foi? Bem bacana. Eu fazia engenharia mecânica, bom, engenheiro que tá lá no cálculo, no carro, e disseram, Bruno, tem um estágio para você, mas é no planejamento de produto. Me explicam mais, como assim? Eu sou engenheiro, mas vocês disseram que pode ser administrador também. Pode ser de tudo. Ah, bom, mas e minha engenharia, né? Não, é bom porque você entende a parte técnica e essa área tem que fazer o meio de campo entre a área comercial, marketing, vendas e engenharia. Porque é essa área que vai escolher o futuro do carro, qual o perfil do cliente e pensar nos carros que vão estar nas ruas daqui 4, 5, 6 anos, né? Então eu falei, puxa, sensacional. E eu escolhi engenharia porque eu, moleque, adorava ficar na janela de casa vendo o carro passar e saber com 7, 8 anos que marca era, que modelo era. Né? Viajava de carro pelo Brasil, né? Minha mãe morava, a família dela era do Nordeste, meu pai de Curitiba. Então tinha ano, naquela época a passagem de avião era caríssima. Quando dava a gente ia de avião, mas teve vezes de carro. Que massa, e o hobby gente. era ver os carros e, bom, a marca, o modelo, e adorava. Legal. E aí, com isso, decidi fazer engenharia e comecei esse estágio. Que máximo, que mudou sua vida, né? Porque Exatamente. realmente... Hoje tá na parte comercial, Pois né? Eu é, não vou pois é. antecipar aqui, porque tem muita história pra contar. Mas Mas é uma... conta pra gente lá dentro como que foi esse processo, Sim. seu crescimento dentro da Renault. Então, aí entrei nesse estágio e vi que tinha tudo a ver comigo. Usava muito a lógica da engenharia, né? Cálculo, sabia conversar com o pessoal de engenharia. E a universidade tinha um intercâmbio na época com a França. Então, Uau. puxa, Renault, França. Estava estudando alemão, depois de falar inglês. Mas disse, bom, vou parar, vou estudar francês e vou conseguir essa bolsa para ir para a França. E consegui. Fui estudar na França,
né, sede da Renault, e eram 6 meses de universidade e 6 de estágio. Que legal. Então a saída da Renault no Brasil foi super tranquila, expliquei que ia para a França e me ajudaram até a ter um contato para ter um segundo estágio lá. Legal. Então consegui entrar na sede do grupo no mundo de engenharia, projetos, produto, 10 mil engenheiros. Que é um incrível. prédio enorme, um dos maiores prédios na região de Paris, em que não se fabrica nenhum carro, só concepção, design, Demais. estudos, tecnologia, simulação de fábrica. Então eu tive a chance, muito jovem, né, porque eu tinha 21 anos, de entrar nesse meio. Nossa, E conhecer que o coração do produto onde tudo era gerado. Então foi super bacana. E assim, recomendo quem tem a chance de estudar um pouco fora, né, ter uma experiência dessas, porque não é só o estudar, o trabalhar, mas é viver fora na época da universidade. Então foi muito bom, consegui essa bolsa, passei os 6 meses estudando, 6 meses trabalhando, aí voltei para o Brasil para me formar e a Renault me chamou para entrar já efetivado nessa área de produto, onde eu tinha começado e onde eu trabalhei na França também. Que legal. Então isso eu tinha 21 anos, 22, e pensando justamente como que iam ser os futuros carros da Renault no Brasil, trabalhando a equação de preço, volume de vendas, o custo para produzir o carro. Era um meio de campo entre várias áreas, engenharia, comércio, produto. Bem legal. E quais carros que você participou dessa concepção? Então, foi no início o segmento mais importante no Brasil, que é dos carros compactos, né? E eu entrei na época para trabalhar na linha do Clio, que foi um dos primeiros carros que a gente fez no Brasil. Foi primeiro o Scenic, né? Muito querido das famílias, depois o Clio. E a gente tinha que trabalhar em 2003, não só no Clio, mas no substituto dele. Então, várias ideias na mesa, como o mercado brasileiro ia evoluir, como ter um carro do tamanho certo, com o custo certo para o Brasil. E aí veio a ideia de fazer um carro para o Brasil. Que legal. E a Renault, pela primeira vez, falou, vamos fazer um carro pensado desde zero no Brasil, que foi o Sandero. E aí a gente começou a trabalhar. Que fez um sucesso até, Foi, inclusive, né? foi um dos carros Aliás, o que Clio marcou. também era um sucesso, né? Porque eu sou antenada nessas coisas de melhor carro do ano, não sei o que. Parece que foi um dos mais vendidos também, não foi? Foi quando a gente chegou e era o primeiro carro do Brasil a ter duplo airbag de série. Que legal. Então a gente trouxe várias coisas que na época na Europa já eram comuns, mas que marcaram a Renault na chegada do Brasil. E aí a gente precisava de um carro que fizesse ainda mais volume, que fizesse o nosso market share, que estava na época de 2%, subir para 4%, 5%, que a gente fala no setor, a hora que você tem 5%, a marca fica relevante. Tem carro na rua e as pessoas sabem realmente quem você é. E o desafio do Sandero era esse, chegar junto com o Logan, né, que era o irmão dele, sedã, o Sandero 100% feito para o Brasil, chegar nos 5%. Então esse era o desafio. Puxando um pouco e falando de desafio, como que qual é o maior, os, sei lá, 3 maiores desafios de ter se vocês fabricam no Brasil, né, ter uma empresa de carros no Brasil? A arte no setor, eu acho que para qualquer tema que envolve indústria, projeto, porque um carro leva 5 anos, 4, entre a ideia e chegar na rua, é a previsibilidade. E numa economia como a nossa, a gente tem que saber que não existe previsibilidade, né? Não existem curvas assim. A nossa economia é assim. Então, como peças, muitas são importadas, ou mesmo que feitas aqui, dependem da variação do dólar, do euro. Um projeto que foi aprovado hoje, a chance daquela equação não for assim, mas flutuar para cima ou para baixo é enorme. Então, a gente tem que prever, ou estimativas, né? Eu digo sempre, você nunca vai acertar na mosca, mas tem que ter um range. Se o câmbio flutuar, se a economia crescer ou baixar, eu vou precisar de mais espaço na fábrica, menos espaço na fábrica. Então a gente tem que ser muito mais flexível do que quando você trabalha num mercado mais maduro. Então acho que previsibilidade é um fator-chave. O outro é a evolução do cliente. A demanda no Brasil, o cliente ele evolui muito rápido. Como é que vai ser a demanda daqui 3, 4 anos? Se talvez o tema meio ambiente lá fora evoluiu nessa velocidade, no Brasil pode ser que seja assim, como foi a adoção dos celulares, por exemplo, né? Então é entender bem o cliente. E o outro é você saber pilotar o teu custo na última linha. Porque é um mercado com muitas marcas,
muitas marcas, né? A concorrência é voraz. Então, como você tem uma receita que está exposta a muitos itens que eu falei, o teu custo também. Então, a cadeia tem que estar muito robusta na hora de prever o custo. Então, custo, previsibilidade econômica e entender o cliente, que é a base de tudo. Senão, se a gente errar nisso, um produto que leva 4, 5 anos, imagina se a hora que ele chegar, o tiro sair pela culatra. Sim. Não é fácil, põe outro produto amanhã, não é. São Não mais é, 4, 5 anos. Exato. Ou mesmo para fazer o que a gente chama uma evolução de ciclo de vida, um facelift, são 2, 3 anos. Né? Então é um setor que envolve muito planejamento. Cara, é muito mesmo, né? Pensando assim, tipo, no macro. Falando até disso, esses últimos tempos recorrentes, né? Que teve a guerra, essas coisas lá na Ucrânia e tudo mais, isso afetou muito vocês? Ou vocês conseguiram... Foi Até um na parte de impacto produção. muito forte. Porque antes da guerra a gente já vinha sofrendo com a famosa crise de componentes eletrônicos. Né? A pandemia veio, subiu a demanda absurda por celulares, por televisões, por laptops. E a indústria de componentes eletrônicos, que no fim fornece para o mundo eletrônico, para os automóveis, migrou muito para tudo que era eletrônico. E a venda de carro com a pandemia, claro que caiu. As pessoas tinham insegurança, a economia estava incerta e as pessoas estavam se movendo menos. Só que a retomada foi mais rápida que a gente imaginava. Então, quando as montadoras levantaram a mão, eu preciso de mais componente. Não, já estamos mandando tudo para o outro lado. Aquela máquina não faz mais para o automóvel, está fazendo chip para o outro. E eles também têm um ciclo lento. Então, a gente acordou na virada de 20 para 21 com uma falta de peças enorme. Então, tinha mais demanda do que clientes. Então, isso foi um desafio. E quando veio a guerra da Ucrânia, foi uma nova onda. Porque a nossa indústria ela é muito global. Você tem um fornecedor que faz uma peça naquele país. Então, vou dar um exemplo. Componentes de abaixar e subir o vidro elétrico. Tem uma empresa lá na Ucrânia que é uma das líderes globais, que fornecia para várias montadoras. Vê que é uma coisa bem específica, né? Então, você imagina, se aquela peça faltar, você não faz o carro. Você não vai mandar num carro pôr o vidro na mão, como a gente fazia 20 anos atrás. Então, trava a produção. Então, você imagina o que esses caras tiveram que se adaptar lá. Teve empresas que ganharam prêmios até porque seguiram produzindo enquanto a guerra estava acontecendo. E retomaram muito rápido. Chicotes elétricos que ligam tudo no carro, muitos vinham de lá também. Então, a nossa indústria ela é muito conectada. E foi muito duro ver tudo isso acontecer, mas também a reação que eles tiveram foi impressionante. E falar em consumo, mudou com esses últimos 3 anos a cultura de consumo de carro? Tipo, as pessoas gostavam de um estilo, depois começaram a gostar de outro carro, agora, depois desses 3 anos que a gente viveu isso? Eu acho que no produto tem 2 fatores. Tem um que já estava lá antes da pandemia, que é o gosto do brasileiro, o gosto global pelos SUVs, né? Dirigir numa posição mais alta, principalmente mulheres adoram, né? Dá uma sensação mais confortável também. De mais poder, mais visibilidade, mais segurança. Então, isso já estava acontecendo. O outro que aconteceu e que já vinha forte na Europa, nos Estados Unidos, na China, a eletrificação. E isso acelerou bastante nesses últimos 3 anos, né? A vontade de ter um carro 100% elétrico, de ter um carro híbrido. Então, isso é o produto. Mas algo que mudou muito também foi a forma de consumo, né? O comprar um carro sempre foi o clássico. Mas teve a onda do Uber. Quantas pessoas aqui em São Paulo vocês devem conhecer que, não tenho mais carro, ando de Uber, né? E o que aconteceu? Vem a pandemia. Será que eu vou pegar um Uber? Será que eu vou pegar um transporte público? Não, quero voltar a ter carro. Então as pessoas disseram, vou voltar a ter. Mas será que vão voltar a comprar? Muitas não. Passaram a assinar o carro. E isso foi muito novo também, novo. Né? Exatamente. Porque aí surgiram serviços, né? No nosso caso, na Renault, a gente tem o nosso produto Renault On Demand. Tem outros no mercado também. Você tem a oferta completa numa mensalidade. Então, igual você assina um streaming de vídeo, música, uma mensalidade todo mês, está incluso o IPVA, o emplacamento, o seguro, a manutenção. Teu único compromisso, colocar combustível.
E você sabe todo mês quanto chega. Isso lá fora do Brasil, nos Estados Unidos é muito comum. Sim, né? Bastante. Né? Tem até o leasing, né? Leasing, exatamente. Leasing. Exatamente. E o Brasil, ele demorou um pouco para desenvolver, primeiro porque o juro costumava ser alto, então a saída da pandemia o juro tinha baixado, então foi um momento propício. Verdade que agora subiu muito, mas voltando lá, isso ajudou. E também porque o mercado ficou mais maduro na projeção do valor do usado. Porque para uma marca fazer isso, você tem que não só pensar em quanto que você tem o carro zero, mas por quanto você vai vender ele daqui 1, 2 ou 3 anos no final do contrato. E aí a diferença vira mensalidade junto com os custos que eu falei. Se o cara erra o valor de revenda, ou ele pode ganhar muito dinheiro, mas vender pouco, ou ele pode vender um monte e perder muito dinheiro depois. Então essas ferramentas que, num país, voltando ao que eu falei, de economia mais previsível, de tudo muito mais maduro, já era comum nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil começou. Então esse movimento está começando e tem muita gente, principalmente jovem, que fala, não vou comprar, eu vou assinar o carro. Tudo incluído. É até mais fácil, né? Porque daí chega no final do contrato, você pode fazer uma mudança, é só cuidar direitinho até o final, né? Exatamente, super simples. Deve ter muito motorista de aplicativo que adota isso também. Também, né? É um público que ele faz a assinatura ou o aluguel do carro, porque justamente ele não precisa imobilizar o caixa, e ele faz a conta quanto entra, quanto sai. Inclusive a gente com o QuidTech 100% elétrico, que lançamos agora. Que a gente estava, né, Bebel? vocês estiveram no evento, exatamente, nos E-Tech Days. Incrível, o carro é maravilhoso, que legal. Tá? Maravilhoso. Então, com ele, uma das estratégias de colocá-lo na rua foi fazer uma parceria com a Zarp, que é uma empresa especializada em trabalhar com motorista de aplicativo. E a gente vai ter, ainda esse ano, uma frota de mais de 100 Quids E-Tech 100% elétrico, rodando no Uber, no 99, no Uber, no aplicativo. Eu também quero. Então, a chance de vocês chamarem o Ivy zero ruído, zero emissão, né? E para o motorista é muito bom, porque ele passa o dia dirigindo, né? São condições de trânsito, São Paulo, qualquer grande cidade é estressante. Passar o dia dirigindo um carro 100% elétrico, sem trocar marcha, sem ruído, é maravilhoso. A pessoa vai terminar o dia muito mais tranquila. Eu quero esse carro. Ô, Bruno, eu quero fazer até esse push aqui, tá? Que a gente foi lá, gente, é maravilhoso. Esse carro é lindíssimo, né, Bebel? Falando sobre carros elétricos, falando sobre sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que, né, grandes empresas principalmente têm que ser exemplo, e vocês são. Como que você enxerga o mercado, né, nessa parte daqui no futuro não tão longo, né, 10 anos aqui, que deve ser 2 vezes que vocês vão fazer de 4x4, né? Sim. O mundo está mudando muito rápido, e o Brasil a gente vê principalmente as gerações jovens, né? Tava pensando nos meus filhos, como já nascem com a cabeça do carro elétrico, da conscientização ambiental, né? Eu dou um exemplo, antes de assumir o cargo há 2 anos, eu estava ainda na França, trabalhava na Matriz, e lá em casa a gente tinha um carro a combustão, um Renault Espace e um carro elétrico, o Renault Zoe. E um dia a minha vizinha chega e fala, Bruno, meu filho foi catequizado, ele tinha 7 anos, a idade do meu. Ele fala que eu tenho que comprar um carro igual ao teu, elétrico, que o nosso não serve mais. Não, como assim? Porque você falou tudo isso pra ele. Não, eu falei pra ele, o carro não emite nada, não tem escapamento, né, energia limpa, silencioso. Então ele falou que eu tenho que trocar de carro. Ai, gente, que máximo. Então, um exemplo, né, é como isso vem evoluindo, mas é claro, todos já olham pro tema. Por que a indústria não tinha mudado ainda? A tecnologia está vindo agora a passos bem mais rápidos. Você tem carros com mais autonomia, carros em que o custo baixou bastante nos últimos anos, e a infraestrutura de carga começa a estar muito mais disponível, né? Ou tem soluções simples como o Quid elétrico 100%, que você carrega numa tomada doméstica, em uma noite, legal, igual você carrega o celular. Então isso vem vindo de maneira muito forte. No Brasil ainda vai demorar, porque a diferença de custo é grande, mas aquele early adopter que quer a novidade, que quer ser pioneiro, já tem muitas opções. Começou no mercado premium, né, com marcas importadas, chegou nas grandes empresas, frotas corporativas, como com o Renault Kangoo, com o Renault Zoe, e agora está vindo também no carro de entrada, que é o caso do Kwid. E para muita gente, né, que não só, é claro, a gente pensa no impacto ambiental,
mas também no bolso, é óbvio. E eles fazem a conta, fecha ou não fecha? Eu ia perguntar isso agora, né? Um dia que fica no meu prédio tem, tá? Para carro elétrico para você fazer. Hoje em dia tá tendo. Os novos mercado, todos têm. Shopping. Exato. Quanto é um custo de você abastecer o carro? Sim, é surpreendente. O custo por quilômetro, com o preço da eletricidade hoje no Brasil e o preço médio da gasolina no Brasil, é 7 vezes mais barato no carro elétrico. Literalmente em choque. Então, se você fizer uma conta a longo prazo, mesmo você pagando um pouquinho mais no carro, você acaba economizando no Exatamente, Bebel. É essa a conta. Hoje, para quem roda uma distância a partir de 70, 80 quilômetros por dia, não é todo mundo. Mas tem muita gente, né? A pessoa mora aqui, trabalha em Jundiaí, mora em Campinas, vai para Valinhos e volta todo dia, ou mesmo daqui para Guarulhos. Essas pessoas se colocarem na ponta do lápis, o preço a mais no 0 quilômetro, né, que ainda é bastante maior, mas o quanto vão economizar em custo de combustível, em manutenção, porque o carro elétrico não tem manutenção, não precisa trocar óleo, filtro, nada disso. É muito mais simples. É verdade, na conta final... Isso, né? Tem várias coisas dentro do carro. Eu vou dar um exemplo, né? Aqui na cidade de São Paulo entrou um decreto novo recentemente que você pode restituir metade do IPVA, no IPTU do teu carro. Tem estados como Paraná, Pernambuco, 100% do IPVA, grátis. E outra vantagem, aqui em São Paulo, ele é isento do rodízio. Então você começa a pôr na ponta do lápis. Olha só. Carro elétrico pode andar qualquer dia. Então verdade. Não tem rodízio. Custo por quilômetro é 7 vezes menor. Menos manutenção. Tô fazendo bem pro meio ambiente. O cara dirige o carro elétrico, ele se sente melhor, né? Não tem culpa. Você acelera, tranquilo. E qual que é a diferença de potência do carro? Assim, interfere ou não? Tipo, velocidade, aí que tá o verdadeiro prazer. O carro elétrico, você tocou no acelerador, o motor vem com tudo. Não precisa aquele tempo de encher o motor, aumentar o giro. É imediato. Legal. Então vou dar um exemplo, o Kwid, que é o carro nosso de entrada. Na versão a combustão ele já é bastante ágil, né? Mas na aceleração de 0 a 50, o Kwid elétrico, ele tem a mesma força de um carro turbo de 170 cavalos, muito maior. Que legal. Então ele entrega muito mais. E tudo isso sem ruído. Então a eficiência, prazer em dirigir é muito bom. Que legal. Não, aliás, né, gente, eu acho que é uma coisa mais cultural, né? Acho que agora, a partir desse momento que começar a ficar mais as pessoas mais vistos, o carro elétrico, as pessoas conhecimento, né? Falta da gente ter informação sobre você vai para leis ou você assiste filmes americanos, você vê, né? Todo mundo com carro elétrico nesses filmes mais cools, carro elétrico 100%. Exatamente. E o que a gente está fazendo é isso, é criar essa cultura de experimentação, de conhecer o que eu te falei, de pisar no acelerador e ter a resposta imediata. Que ainda tem um preconceito, você acha que as pessoas... Tem, as pessoas não entendem se o que é o carro. dão conta disso, que o carro é mais prazeroso até de dirigir do que um carro tradicional, que o carregamento pode ser simples, até porque no Brasil, né, a gente normalmente tem uma garagem, então seja ela em casa, mais fácil ainda, ou num prédio, dá para ter o carregador. E ainda para viajar, que é a outra pergunta, começa a ter uma infraestrutura de carregadores rápidos nas estradas. Legal. Né? Então você vai daqui para o Rio, mesmo no Kwid, que é um carro urbano, autonomia 298, não chega no Rio, mas você pode carregar em Resende. Você pode carregar. Tem um carregador portátil ou não? Isso ainda não existe? Ele vem com o cabo de carregamento. Tá. Né? E aí você para hoje em grandes postos de combustível nas autoestradas, é só plugar no carregador. E quanto tempo demora para carregar? Se for um carregador rápido, hoje a gente está falando em carga de 20 a 30 minutos para rodar 200, 300 quilômetros. Vai variar muito em função do carro e da potência do carregador. Mas esses carregadores rápidos, que a gente fala a partir de 100 kW, ele já começa a estar bem difundido daqui de São Paulo ao Rio, daqui até todo o sul do Brasil, inclusive Foz do Iguaçu, daqui a Belo Horizonte, logo chega a Brasília. Iniciativas no Nordeste estão começando também. Então isso vai ajudar muito. Para analisar, vou pegar e fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, você vai parar meia hora para abastecer. Né? É esse o tema. Esse é o tema, né? Eu tenho uma pergunta assim. Você acha que talvez tenha resistência dos postos de gasolina em ficar tudo elétrico? Dessa indústria? Deve ter resistência e deve ter curiosidade, né?
Eu tenho um vizinho que é dono de posto. Um dia ele Adoro me que o chamou. Bruno tem vários vizinhos, Ele né? me chamou no jantar só pra falar disso. Que massa. Ele Porque tava mega afeta curioso. o mercado, de Sim. certa forma. Claro, né? porque ele Imagina, é do nada, empresário, o posto empreendedor, dele. já tem 4 postos, tá pensando se expande ou não expande, e como ele expande, se ele começa a colocar carregador ou não. Mas o futuro, primeiro vai demorar, né? A nossa projeção no Brasil, entre uma otimista e conservadora, é que em 2030 as vendas de carros elétricos oscilem 100% elétrico, né? Eu falo, não híbrido, entre 13% e 5% do mercado. Hoje é 0,5%. Né? Cada 1.000 carros vendidos no Brasil, só 5 são 100% elétricos. Então vai demorar. Mas o que a gente vê? Né? Eu morei na Holanda, pela Renault também, em outra vida, e lá já estava bem avançado, porque o governo incentiva muito, né? Política central. E o que estava acontecendo? Os grandes postos já estavam colocando vários carregadores rápidos ao lado das bombas de combustível. E aquilo, é claro, vira receita também, porque ele vai comprar a eletricidade num valor e vai vendê-la mais caro, inclusive quanto mais rápido o carregador, mais caro. Então tem um futuro do posto, né, das autoestradas, converter-se em paradas. Porque justamente 20, 30 minutos, a pessoa vai querer um lugar, como sempre, para tomar um café, para ir no banheiro, uma loja de conveniência. Então isso, sem Ainda mais se dúvida, tiver com criança, acontece. Né? Exato. Imagina meia hora com a criança no carro. Exato. Ai, concordo. Mas você vê que uma coisa, uma mudança gera várias outras mudanças, né? Várias. Outras mudanças. Porque se a gente avaliar de alguns anos pra cá, o quantas coisas, né, a gente começou a mudar e quantas outras coisas entraram e saíram, principalmente essa coisa de sustentabilidade. Quando elas entram, elas fazem mudanças mesmo. Né? Isso, eu dou outro exemplo, né? Eu estava, alguns dias, ele inclusive participou do nosso evento, um amigo meu, o Dega, é o CEO da Estapar. E eles começaram uma iniciativa muito forte de colocar carregadores nos estacionamentos. Legal. Maior empresa de estacionamentos no Brasil. Porque ele já tem muito claro que vai ser um fator de decisão. Ir num estacionamento com o carregador ou não. Concordo, da praticidade. Né? Como já nos shopping centers, eles operam muitos também, colocar os carregadores no estacionamento. Não, lá em casa tem, eu acho o máximo, porque é um prédio, né, mais jovem, e eles incentivam, né, a parte de sustentabilidade, né, e lembrando, né, que a gente pensar em quanto a gente acaba melhorando a nossa vida com carro elétrico, no geral, né, em poluição, Isso. em gasolina, em tudo, ajuda a melhorar. Aí eu acho ainda que vai ser uma luta grande aí, né, até por causa do setor, né, Sim. de petróleo, etc, porque é um caminho longo, né, você não acha? Ele é uma longo. Guerra, uma guerra boa aí. Mas é uma guerra que usa todos os atores. O que a gente mais vê nesse mundo do carro elétrico é que o ecossistema envolve muita gente. Então você já tem empresas de petróleo investindo massivamente na tecnologia, querem entender, na distribuição, colocando os carregadores nos postos. Tem outra coisa muito bacana, né? Eles estão pensando na indústria do petróleo, um combustível sintético que não dependa do petróleo e que possa emitir menos. E tudo isso vai junto e misturado, né? Eu volto no tema do estacionamento. A gente fala que eles precisam de clientes com o próprio carro. Mas começam soluções inovadoras de oferecer o carro. Claro. Então, car sharing, por que não? Usar os estacionamentos. A diferença é que quando é o carro elétrico, ninguém precisa levar ele no posto, ele carrega na tomada, no carregador, quando ninguém está usando, e vira um ponto de entrada e saída de carro compartilhado. A gente está fazendo um piloto com a Estapar aqui em São Paulo. Legal. No Itaim Bibi. Legal. Para justamente oferecer isso. Então aquelas pessoas que às vezes pegavam um carro compartilhado vão poder dizer, hoje eu quero um carro só para mim. Com o aplicativo, desbloqueia o carro, 100% elétrico, usa 1 hora, 2, 2 dias, 10 dias, meia hora, volta, deixa lá, a cobrança vem pelo celular, não precisa se preocupar com nada. Incrível, praticidade. demais. Tecnologia gera tecnologia, né? Eu acho o máximo. Isso. Essas coisas. E isso envolve, né, o operador do sistema de energia, o dono do estacionamento, o fabricante do carregador, a marca de carros, né? Tudo junto, misturado. Até quero fazer tirar uma dúvida. Quantos % é um carro elétrico mais caro do que um convencional? Hoje, na faixa principal de mercado, chega a ser o dobro, né? Sendo bem direto, o Kwid, né, que é o nosso carro mais vendido,
ele está na faixa de 70 mil nas versões mais equipadas que se comparam ao Kwid elétrico. O Kwid elétrico está na faixa de 145 mil. É o dobro. E ele tem muita concorrência no mercado de elétrico? Hoje no Kwid a gente tem alguns concorrentes, né, que já estão trazendo carros de tamanho similar, ainda sem a capilaridade da Renault, que tem rede de concessionários no Brasil inteiro, a tradição da rede Renault. E eu brinco, não brinco, eu falo sério, isso é bom, porque são mais competidores que vão trazer mais comunicação sobre o produto, mais awareness, mais conhecimento para a população de que é uma alternativa. E a gente tem que ser bem sério, não é uma alternativa para todo mundo. Quem tem que viajar muito, quem tem que pegar a estrada, caminhos que não tem os carregadores. A gente é muito transparente e fala, esse carro hoje não é para você. Sim. Talvez daqui a um tempo, com a infraestrutura. Né? Então isso é muito importante, até para a gente ter clientes satisfeitos. Sim, então a tecnologia, a adoção da tecnologia, ela vai ter diferentes velocidades conforme o público. E vocês pretendem ter... É possível ter, tipo, caminhão elétrico, essas coisas? Sim, sem dúvida. E já muitas empresas estão pensando nisso, principalmente para logística last mile, né, dentro das cidades, porque é onde o caminhão mais freia e acelera, é onde hoje polui mais. Então, várias empresas, pensando na sua pegada de carbono, já estão com planos e comprando vans, caminhões elétricos. Nós da Renault, a gente participa disso há mais de 10 anos. A gente tem uma van urbana, o Kangoo, de carga, que legal. 100% elétrico. A gente vai trazer a nova geração, que esteve lá no evento. A gente vai trazer o Master, que é o furgão elétrico grande. Por quê? Tem muitas empresas nacionais, multinacionais, que o carro elétrico não só ajuda elas a transmitir uma mensagem clara, concreta, de compromisso meio ambiente, mas também para elas conseguirem crédito no Brasil e lá fora, se elas mostrarem que a pegada de carbono diminuiu, tem acesso a um crédito, às vezes mais barato e de mais acesso. E não só isso, conforme a atividade delas, elas podem vender créditos de carbono em outros mercados pelo que eles deixaram de emitir. Que legal. Então tem todo um universo que começa a surgir em torno disso. Que legal. Nossa, a nossa concessionária vai ser só de carro elétrico. Muito bem. A gente vai abrir eu vou fazer a minha Vai ser da Renault, hein? Exato, só de carro elétrico. A gente sempre quer comprar tudo que os nossos convidados fazem aqui. É bom que a gente tem aula de tudo, tá, Bruno? Muito a gente bom. tá CDF não pode vir outro convidado desse ramo, porque eu vou ter muita concessionária. Não pode ser, não. Eu quero fazer uma pergunta, falando de franquia, falando, né? Sim. A gente tá batendo um papo aqui, né? Que a Renault, inclusive, é paranaense, que a gente é paranaense. Isso. A gente é o Bruno, né? É verdade. Paulista. Quando vocês abrem, que geralmente pode ser o tamanho da cidade, tem concessionária, né? Quando vocês abrem uma concessionária numa cidade, eu acredito que cada cidade pode escolher o produto. Como que funciona? Como que a pessoa que quer abrir uma franquia de vocês, como que funciona? Muito bem. A gente tem o que se chama no Brasil, para o setor do automóvel, o contrato de concessão, né? São as obrigações dos dois lados. E a gente, não só a Renault, mas as marcas no geral, o compromisso é trabalhar toda a gama de produtos. Então, quando tem um concessionário Renault, ele vende toda a gama, né? Desde o carro pequeno ao maior, veículos de passeios, comerciais. Isso está no contrato de concessão. Claro que tem que respeitar as normas, né? Como uma franquia, você está respeitando, representando a marca naquela cidade, né? Sejam elas de visualização, de qualidade de serviço, de treinamento dos mecânicos, dos vendedores, tudo isso, né? E isso é muito bacana, porque no nosso setor, por exemplo, a Renault, a gente tem quase 300 lojas em todo o país, Bastante. com 100 empresários, que dá uma média de 3 lojas por empresário. E são histórias incríveis de empreendedorismo, de família, né? Algumas que começaram décadas e décadas atrás, outros mais novos, planos de sucessão, e esse engajamento entre a rede de concessionários e a marca é muito importante. Porque o nosso trabalho, né, é conceber, fabricar, comunicar, mas no final quem entrega o carro, quem faz a manutenção do carro, quem aperta a mão do cliente é o concessionário. Então é muito importante tê-lo próximo. A gente tem uma área que cuida muito desse processo, que é o desenvolvimento de rede, e é ali que chegam, né, os pedidos para abrir novas lojas, sejam de gente que já é do ramo, gente que não é do ramo, e tem toda uma análise de geomarketing que leva em conta a população da cidade, o tamanho do mercado, o poder de compra de cada bairro, para que a escolha seja realmente milimétrica. A loja tem que estar aqui,
tem que ter esse tamanho, o potencial de vendas é esse. E não só vendas, mas pós-vendas, quantos elevadores para fazer a oficina, tudo rodar bem. É bastante coisa envolvida, né? Sim. Coisa. Tá pensando em abrir uma, Sheila? Eu tô aqui na sua cidade né? natal não tem ainda? Eu acho que Marechal tem, sabia? Não, da Renault ainda não. Ainda tem não. em Olha, Toledo, gente, do lado. Tem em Toledo. Exatamente. Não, e assim, Elétrica a gente abre lá, tá bom? Tá vendo? Muito bem, Eu até vou meninas. fazer uma pergunta, né? Que a minha cidade tem muito agro, né? Existe, obviamente, que deve existir. Mas tem bastante gente que consome já carro elétrico na região? Porque eu não sei, como é que você define um carro elétrico? Pelo nome mesmo? Hoje, vamos dar um exemplo. O carro que sai elétrico, vamos lá pro Clio. Existe o Clio elétrico e o Clio normal ou não? O carro elétrico é aquele carro elétrico, ponto? Não, existe. Não. Eu tava falando que tem o Kwid normal e o... Tá. Isso, exatamente. Isabel pegou. A Bebel tava ali, ó. Tá, eu não tava na aula nesse momento. Então, na Renault, a nossa designação é E-Tech. Tá. Né? Tecnologia E de elétrico e Tech. Então, o Kwid tem o Kwid Flex, normal, e tem o Kwid E-Tech 100% elétrico. Para dar um exemplo. Cidades pequenas, que nem a minha, são consumidoras de carro elétrico? Então, você sabe que aí a gente errou feio na projeção. Quando a gente trouxe o Kwid Tech, a gente fez a pré-venda e foram 750 carros em 2 meses. Esgotou. E o nosso plano era, não, vai vender tudo São Paulo, Brasília, Curitiba, o interior, bom, vamos ver o que dá. E a gente ficou surpreendido. A capilaridade das vendas foi a mesma de um carro normal. Que legal. Então, interior comprando muito carro, capitais menores comprando. Então foi muito proporcional. E aí a gente ficou surpreso, porque esse awareness, né, sobre o carro elétrico não é algo da grande cidade, do meio urbano, ele está por toda parte. E o primeiro cliente que a gente entregou o carro foi emblemático, porque ele é de Muzambinho, no interior de Minas Gerais. O carro entrou no site, porque a venda do primeiro lote foi toda online. Em alguns minutos, tem um cliente. De onde é? Vocês não vão acreditar. São Paulo, Rio, não. Muzambinho. Que máximo. Então foi bem emblemático. Que máximo. Bacana. Foi. E aí, como que a gente identifica que um carro é elétrico? Eu não acho que eu nunca reparei nisso. Porque acho que você vai escrito atrás, que vai estar, tipo, no caso do Renault E-Tech. Só por isso. Eu vou dar uma dica também. Ele passa sem fazer barulho. Silencioso. E se você olhar atrás, não tem o escapamento. É verdade. Nossa. Mas se ele for híbrido, ele tem. Se for híbrido, ele tem. Então exatamente. você pode correr o risco de O ver um 100% híbrido. elétrico, ele não vai ter. Gente, agora eu vou ficar assim, né? No carro. E tem um barulhinho também. Vocês sabem que esse tema de não ter ruído, o que a gente fez entre 0 e 30 km por hora, como o carro não tem nem barulho do chão, do ar, nada, a gente fez um barulho para escutar do lado de fora, para que pedestres, ciclistas se deem conta que tem um carro chegando. Que máximo, gente. Então foi para resolver o tema do silêncio. Aí acima de 30 por hora já tem o barulho do vento, do ar, não é necessário. Então tem gente, o barulho do carro elétrico. Um carro elétrico, Bel. Não, sim, eu tô apaixonada. Não, muito Aliás, bem, o test drive já chegou lá, e eu vou gente, deixar para vocês. Lindo. Mas hoje alguém consegue comprar o elétrico, o Kwid, ou ele tá esgotado? Agora as vendas seguem abertas pelo nosso site, pelos concessionários, inclusive os test drive já estão disponíveis agora, a partir desse fim de ano, toda a rede, e tá pronto para comprar. Só que a entrega vai estar só pro início do ano que vem, porque as vendas desse ano já esgotaram. Que então surpreendeu a gente pensava em ter um único lote fabricado esse ano, já pedimos o segundo. E é tudo produzido no Brasil? Não, esse carro vem importado. Entendi. Como traz um carro para cá? Tem 2 caminhos. Quando são carros extremamente de nicho, aqueles carros milionários, o carro vem sozinho num container. Caramba! Um container por carro. Mas não é a maior parte que vem assim. A grande parte, né, vem em navios específicos de automóveis. Incrível. Então são mega navios cujo objetivo é só transportar carro. Eles têm inclusive o teto que sobe e baixa em cada andar, porque se forem carros mais baixos, você pode levar mais andares. Se forem carros mais altos, não. Então imaginem, é um estacionamento flutuante e eles estão cruzando o mundo transportando carro. E por que Curitiba? A Renault? Curitiba? Foi uma época... Lá a história, né? Foi muito bacana. Eu lembro, na época eu era adolescente,
E toda a indústria automóvel no Brasil estava concentrada em São Paulo e em Minas, de automóvel, né? E naquela época, novas marcas estavam vindo para o Brasil, e a Renault era uma delas. E começou a ter muita discussão, até os estados oferecendo um incentivo aqui e ali. E o Paraná acho que fez um pacote muito bacana para a Renault, porque a fábrica ficava num eixo logístico com várias estradas, perto do Porto de Paranaguá. A base de educação, treinamento era boa, tinha muitas universidades em volta. Você estava perto do maior mercado consumidor, que era São Paulo, do maior mercado exportador, que é a Argentina. Então tudo isso somado, na época era governo do Jaime Lerner, teve um pacote e a Renault decidiu se instalar no Paraná. E outras montadoras na época também escolheram lugares fora do eixo tradicional também. Que legal. E a história começou há 20 anos e tem dado bastante certo. Porque aí você começa a se envolver com a comunidade, projetos de fundação, com associações, ESG, meio ambiente, né? A gente adotou o Paraná também. Tem um escritório muito grande aqui em São Paulo, mas a fábrica, toda a operação industrial tá lá. Tá lá, que máximo. E você acha que tem muita influência da cultura francesa aqui no Brasil? Da sede? Acho que o Brasil, ele tem a sua influência francesa, né? Primeiro como gastronomia, ou mesmo, vocês conhecem bastante, o mundo da moda, né? Então a França, ela tem uma conexão com o Brasil que começou há muito tempo. Acho que uma capital que tem muito essa influência é o Rio de Janeiro, né? Por tudo que aconteceu na história do Brasil. E no automóvel, a Renault foi a primeira a estar produzindo aqui. Abrir uma fábrica. E a gente teve aqui na década de 60 também. Que legal. Naquela época a gente fazia o Dauphine, o Interlagos, que era um carro de corrida, com uma representação da Willys. Então lá atrás teve uma história. Teve grandes pilotos brasileiros que correram em Interlagos com carros na Renault. Então ela sai e volta, né? E claro que vem um pouco da cultura francesa. Sem dúvida, na maneira do management, na maneira de você se instalar, fazer a rede de concessionários, e aí é essa mistura rica que surge, né? Muitos profissionais da França que vieram para cá, muitos brasileiros como eu que tiveram a chance de estar lá fora, absorver a cultura deles e criar essa mistura. E sempre a indústria do automóvel francês, ela teve muito claro de trazer o carro que pudesse estar disponível para a classe média e para o maior número de pessoas. E com a história da Renault foi assim também, no Brasil, né? Falamos do Clio, depois teve o Kwid, que fez o maior sucesso. Agora, com o Kwid elétrico também, é trazer o Kwid elétrico, o carro elétrico, para uma grande parcela da população. E é cobrir, então, desde o carro de entrada até os carros mais sofisticados no topo da gama. Eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui, né? Uma curiosidade pessoal. Principalmente em Paris, tem muitos carros compactos, né? Sim, demais. Que eles param em qualquer lugar e aqueles mini. Aqui no Brasil não funciona muito isso? O brasileiro não gosta de carro muito pequeno? Não, até que... Você tá falando assim, pequeno mesmo, muito, né? Muito. A gente tinha um, que era o Twizy, que é um carro elétrico, um quadriciclo. Eu já ouvi falar esse que nome. Você vai dirigindo, é um volante normal, com airbag, e a outra pessoa vai atrás, e ele consegue passar pelo trânsito. Na França, em Paris, funciona super bem. Só que aqui, pelo fato de não ter um ambiente fechado, sem o ar-condicionado, está exposto ao clima, virou muito mais de nicho. Então a gente trouxe ele por algum tempo, a gente vendeu algumas unidades, mas falamos, não, o carro compacto aqui vai ser outro. E hoje é o Kwid. E o Kwid é bastante compacto, super ágil na cidade, entra em qualquer lugar. E o brasileiro gosta de um carro polivalente, que possa servir para a família também, que possa servir para uma viagem, que tenha um porta-malas. Então acabou ficando um mercado muito pequeno para o carro só 2 lugares. Boa. Porque é uma curiosidade, assim, minha sempre. Porque lá tem a Europa em si, sim, né? Tem muito carro pequeno. Pelas ruas, pela história. Que grande... É que eu não dirijo bem, né? Eu sempre acho que eu vou bater todos os cantos do carro. Então, quanto menor, eu me sinto melhor. Porque daí, é fácil. Você pode desviar de carro tudo. grande. Mas é cultural. Pequeno e grande. Não, eu sou, então, bem pequenininho. Kwid Tech pra você. E Sheila, eu já lembro. Ela se apaixonou no evento pelo Megane. Eu fiquei chocada com esse carro. A hora que ele entrou lá no palco, realmente, gente, não é jabá. O carro é maravilhoso. Não, o carro é lindo. O carro é maravilhoso. Sim. E aquela cor tava lindíssima que foi. Sim, o azul marinho, né? Com teto preto. É maravilhoso. Então, esse vai ser o nosso... Eu com ele já. Legal, esse vai ser o nosso topo de gama. Ele chega no Brasil no início do ano que vem, né? Nasceu
concebido 100% elétrico. Então não é um carro que existia a combustão e virou elétrico. E isso muda o jogo, porque os engenheiros conseguiram jogar toda a parte do painel, sistema de ar-condicionado lá para frente. Então você tem um espaço interno enorme. Já tinha um carro com esse nome, não tinha? Bem lembrado. É a nova geração. O Megane chega numa nova geração, porque ele guarda o porte de carro médio, mas ele sobe um pouco, ele tem o ar de crossover, né, para ter a posição mais alta de dirigir, rodas grandes. Então a nova geração ela é 100% elétrica. Legal. Marca uma ruptura com o que tinha antes. Então ele nasce 100% elétrico, 95% dos materiais podem ser reciclados, que é super bacana. Tem 27 quilos de materiais reciclados dentro dele. Então é super bacana a gente trazer o que tem de melhor na França, melhor na Europa, para o Brasil. E com o que a gente falou, aquela aceleração instantânea, o custo por quilômetro é baixo, então a gente está super animado para trazer esse carro no ano que vem. Que legal. Eu até ia perguntar, o que vem de inovação aqui? É até importante lembrar, né, que tem coisas recicláveis. Eu gosto de saber, porque a gente, o consumidor, no caso, eu vou falar por mim, quando a gente vai comprar um carro, no meu caso, eu vejo se o carro é bonito, se o carro não é bonito, né? A gente não tem ideia o que tá tudo, né, envolvido dentro de um carro. Então é legal ficar sabendo, né, o que tem de inovação, o que tem de diferente, o que tem de produtos que tem na parte de sustentabilidade. Eu acho super importante isso. Porque isso é interessante o que você falou, Sheila. O tema meio ambiente, ele passa muito mais do que só a emissão do carro, né, no escapamento, no caso do carro a combustão, mas também produzir o carro. Então as tecnologias de produção elas têm que emitir menos, têm que ser mais amigas do meio ambiente. Então dou um exemplo, né, a pintura do carro. A nossa fábrica do Paraná foi pioneira em pintar com base de água e não de solvente. Então isso ajuda muito no processo de produção. Ou o caso dos carros mais recentes como o Megane, a quantidade de material reciclado dentro dele. Quanto dele pode ser reciclado no fim de vida? A bateria, que é uma pergunta que muitos fazem do carro elétrico. A bateria tem um futuro. Ela pode virar uma estação de carga quando ela já não puder carregar o carro no nível esperado, mas isso eu estou falando vai acontecer 10, 15, 20 anos depois. Você vai deixar de ter, muitas vezes, geradores diesel num hospital, num evento, numa festa. E a bateria de um carro que está em fim de vida, ela ainda pode ir para um lugar desses e ela ser o gerador do evento. Que legal. Então você não vai mais ter aquele gerador a diesel fazendo barulho, mas pode ser uma bateria que um dia foi de um carro elétrico que vai estar alimentando uma festa. Que legal. Ou que se faltar luz no sistema elétrico, é ela que vai prover luz para um hospital. Então isso é super bacana. E por último, é também de onde veio a energia, né? De onde veio a energia para produção do carro ou de onde veio a energia para carregar o carro. E o Brasil leva uma vantagem, porque 84% da matriz energética brasileira é renovável. Nosso combustível vem, a nossa eletricidade vem de uma hidrelétrica, que é a primeira fonte. O eólico e o solar já são a segunda e terceira fonte do Brasil. Então é um país muito pronto de recursos de energia elétrica renovável, que é diferente de pegar um país cuja produção de eletricidade vem do carvão. Porque às vezes legal, o carro não emitiu nada na cidade, mas se você queimou carvão para gerar energia e produzir o carro, é uma história diferente. Sim. Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Falando de comportamento de compra de cliente, né? Você acha que vai ter uma diferença dos elétricos para os a combustão? Tipo, quanto tempo a pessoa vai ficar com o carro? O que vai influenciar ela a querer trocar de carro? Como que vocês veem isso? É uma boa pergunta. Como o volume no Brasil de elétricos começa a subir agora, a gente não tem ainda estatística. Mas como o cliente costuma ser o cara mais antenado, que quer estar na última tecnologia, gosta de ter o último celular, imaginamos que como a tecnologia evolui rápido, ele talvez troque mais rápido de carro. É provável. E a gente tem também o sistema de assinatura, que faz com que os planos fiquem em média 18, 24 meses. Tá. E na compra o cliente fica 3, 4 anos com o carro. Então já quem optou por assinar o carro deve trocar mais rápido. Porque, não sei, né, os clientes mais novos, não sei também se você tem isso, mas tipo, de se apegar ao carro, tipo, a minha mãe dá nome pro carro, e aí ela se apega, o último carro que ela vendeu, ela chorou, aí eu fiquei, gente, mas é um carro, eu não sei se as pessoas mais jovens não têm isso, mas às vezes influencia.
Não sei se seu carro você é apegada, mas tem gente que tem isso, de tipo, eu acho que essa geração, principalmente mais nova, que é essa geração Z, elas não têm apego. Eu acho que essa coisa bem apegada de sustentabilidade real mesmo, que eles são, olha, não serve isso pra mim, até em consumo de diversos segmentos. Eu acho que até a moda circular. Celular, sai o novo, troca, sai o novo, troca. Eu acho que tem, porque eu acho que vocês devem fazer grandes estudos, né, pra fazer, até de consumo, que você viu ele falando, eu já avaliando isso, a pessoa que compra o carro elétrico, possivelmente são pessoas que já são envolvidas com tecnologia, ou que gostam de tecnologia, que tem um outro olhar, porque imagina, sei lá, meu avô talvez não compraria um carro elétrico, né, com cabeça aqui brasileiro, porque eu acho que às vezes lá fora... Entendeu? Tipo, se minha mãe comprar um carro elétrico, ela vai ficar com ele pra sempre, porque ela vai se apegar ao carro. Muito bom. Ela vai dar aliás, a tia Ana, você deve estar adorando esse episódio, que ela maratona tudo e ela adora carro. Que legal. Ela sabe tudo de carro. É muito engraçado. Muito bom. Então, eu tenho... Sabe, até nessa linha eu lembrei de um ponto que vale compartilhar. A gente criou uma fábrica na França, uma fábrica que fez carros a combustão a vida inteira. E a gente reformou ela por completo por dentro, ela se chama Refactory. Que legal. Refabricar, ela não produz nenhum carro do nada, do zero. Imaginem que carros já mais antigos entram lá e o que eles fazem? É justamente trocar as peças que estão mais usadas. O banco está muito ruim, põe um novo. Para-choque está arriscado, arruma. Se eu chegar hoje lá em Curitiba na fábrica, eles deixam a gente visitar? Sim. Eu nunca fui numa fábrica de carro, eu acho. Bom, convite feito. Adoraria a fábrica tá fantástica. Então pode chegar e pode visitar. Sim, super. E até aqui a gente está fazendo esse experimento. Por que um carro antigo, velho, tem que ir pro ferro velho? Por que você não troca algumas peças e deixa ele recondicionado para mais uma vida? Sim. Quanto que você não vai economizar de emissões em toda a cadeia fazendo isso? Então essa discussão está muito forte, né? O rádio tá antigo, coloca um multimídia novo. Não precisa trocar o carro. É o reuso. Então isso está chegando na nossa indústria e inclusive na França já é realidade. Tem uma fábrica que só faz isso. Que máximo. Eu adoro essas coisas. Quero conhecer essa fábrica também. Muito bem. É do lado de Paris, vocês vão adorar. Não precisa ir muito longe, não. Isso. E quero te perguntar, Bruno, quais são hoje os maiores desafios de vender um carro? Os maiores desafios de não só no lançamento, né, na preparação, mas no interno mesmo. São muitos. Para lançar um carro, dou um exemplo, a gente cria algo que é chamado grupo de lançamento. A gente junta todas as áreas que tem qualquer ponto de contato com o cliente, quem concebeu o carro, 1 ano e meio antes. E essas pessoas vão se reunir todo mês, perto do lançamento a cada 15 dias, para definir tudo. Uau. Qual vai ser o valor da manutenção do carro? Quais são os acessórios? Qual o plano de financiamento? Como é que vai ser o carro por assinatura? Quais são os principais pontos de comunicação para reforçar na campanha de marketing? Qual é a campanha? Então todo mundo ali misturado, trocando informações para que esse carro chegue bem. Começa bem antes, na concepção, como eu falei. Se o tiro sai errado 4, 5 anos antes, corrigir é difícil. Então uma vez que acertou o tiro, todo o time comercial, marketing, vendas, pós-vendas tem que trabalhar junto para aquele carro chegar com a melhor proposta. Porque não é simplesmente pôr um carro, mas ter todo o pacote que vai tirar talvez os receios, o medo, a indecisão do cliente. Né? E depois é criar a forma de transmitir isso online, porque hoje toda e qualquer compra começa no celular. Né? E para a rede de concessionários, porque ainda a compra começando no celular, na maior parte das vezes ela fecha na concessionária. Sim. Então você tem que ter uma conversa entre o teu mundo digital e o teu mundo físico que seja a mesma, né? Porque o cliente se sinta amparado pela marca do início ao fim da jornada. Parece fácil, né? Mas não é. Não, gente, eu tô muita imaginando, disciplina. Quantas pessoas são envolvidas nesse... No grupo de lançamento, E a gente chama os concessionários também, algumas reuniões com concessionários, porque a voz deles é muito importante. Né? Não, e vocês sabem gerar buzz, né? Porque tem a Caverna do Dragão, Sim, foi uma bela campanha. Maravilhosa, que eu sou suspeita. Eu amo esse desenho, vocês fizeram uma bela de uma jogada de marketing. Sim, foi prêmio F, foi muito legal. A continuação, eu queria... Você ficou frustrada com o buzz. Eu fiquei sabendo, um amigo meu me contou que era porque
a Caverna do Dragão, a pessoa não tinha, o cara que criou não tinha dinheiro pra, não fez sucesso, só fez sucesso no Brasil, aparentemente. E o cara não finalizou porque ele não fez sucesso, só aqui que fez sucesso ele resolveu não terminar. Então, por isso que não terminava. Era criança, falava, gente, mas espera, tá na roda gigante, tá não sei aonde, ninguém sabia. E o cara não terminou. Foi ótimo o que você falou. Eu não tava no Brasil na época, mas eu lembro que o time mandava as informações para Paris para explicar a campanha e ninguém entendia. Porque era só daqui. Aí veio aquela disputa, as boas campanhas do Brasil tem que vender para Argentina, usar para Colômbia, América Latina. Ninguém queria, porque ninguém entendia. Justamente, foi algo muito brasileiro. Inclusive... o sucesso brasileiro do filme. Exatamente. Do desenho. Quem foi um dos envolvidos no filme é um grande amigo, esse meu amigo, eu tô falando, Paulo Ilha. Que ele é da minha cidade, de Marechal. Claro. O Paulo Ilha é de Marechal, eu não sabia. Marechal que eu tô fazendo história, de Marechal. Muito bem. E ele que é apaixonado por carro também. Apaixonadíssimo por carro. E ele, à época, quando lançou, ele tava super envolvido. Foram premiados, né? Foi ele que foi negociar lá em Nova York também. Ganhou um F. Maravilhoso. Não, Marechal faz história, gente. Pesquisem no Google sobre o Marechal, que o Marechal é maravilhoso, viu? Muito bom. A gente tem que entrar nas powers. A gente tá sintonizada hoje, hein? Sincronizada. Antes de entrar para as powers, a gente tem hoje parceiro novo. Queria te presentear com a Fel, parceiro. Mais um? Você tá ganhando. Exato, muitos presentes você está saindo todo presenteado. Muito bem. Esse é um kit maravilhoso da Fel. Super. Eles são uma marca de, enfim, tratamento capilar maravilhosa. E o slogan deles é Inspire Suas Belezas, que traduz o nosso sonho e o nosso compromisso de promover a beleza natural de cada pessoa. Então você tá ganhando um kit maravilhoso, completo, shampoo, condicionador, hidratante. Espero que você goste. Muito bem. Conte pra gente o que você achou. Legal. Enquanto isso, gente, o QR Code tá passando aqui, vocês clicam, acessam o site, entregam em todo o Brasil. E lembrando, né, que homem adora se cuidar, né? Então, tem um kit aí completo. Muito bem, obrigado a vocês e ao pessoal da Phelps. Boa. É muito legal. Bom. E eles vão vir aqui pra gente fazer um episódio e contar também a história, que é muito bacana. Legal. É bom que tem vários presentes, né, Gigi? Então, vamos para as nossas powers, Bebel. Então, vai para a nossa primeira pergunta. Pode começar, Che. Temos uma boa, viu? Continuando de falar de sustentabilidade, eu quero saber o que a Renault hoje faz para reduzir o descarte de resíduos no meio ambiente. A gente tem todo um processo de reciclagem na fábrica, em que todo resíduo, tem muito resíduo metálico, né? Por exemplo, a chapa do aço do automóvel, ela é estampada e você tem sobras, né? Tudo isso é vendido para uso posterior na reciclagem, né? Todos os óleos, materiais de usinagem, né, que as máquinas usam na fábrica, tudo vai para reciclagem também. Que legal. Então eu posso dizer que tudo na fábrica, e não só na fábrica, na rede de concessionários também. Então você tem resíduos como óleo, metal, e isso gera renda também, né? Então é fundamental, faz parte do negócio. Boa. Por que o Big Data faz crescer a indústria automobilística? Aquilo que todos dizem, dados são tudos, né? Então, uma campanha de mídia, um lançamento de produto, não tem como não utilizar e entrar a fundo, seja com a tua agência de marketing digital, com a agência mãe, para fazer uma campanha usando o Big Data para tudo, né? Agora, é importante que uso e que maturidade tem do time nisso, né? Ter dados é fácil. Agora, usar bem o dado não é tão óbvio. Então, é fazer a boa pergunta, e eu digo sempre, tem que estar junto, né? Cliente, agência, garimpar, seja para um CRM, um lançamento, para tudo. Legal. Eu quero, não sei se condiz, né, com que tudo a gente está falando desde o início, falando sobre carro elétrico. Qual que vocês acham que hoje é o maior desafio ou o maior problema de um carro elétrico? Eu acho que o maior desafio é torná-lo escalável para um maior leque de clientes. E isso vai passar, pela infraestrutura, né, de carregadores públicos, de carregadores nas estradas, e 2, vai passar também pela evolução da tecnologia para o carro ficar mais acessível. Falando como executivo, para quem está entrando agora numa empresa, quais são os seus conselhos para a pessoa praticar, para ela poder crescer dentro da empresa que nem você cresceu? Pergunte. Não tenha dúvidas e seja curioso. Né? Faça o que você goste e pergunte. Às vezes a pessoa pode se sentir intimidada, pelo contrário, todo mundo que está ali vai querer ajudar, vai querer participar.
Legal. Não, até porque uma carreira dentro do setor de vocês é muito badalada, né? Principalmente, né? Porque tem muitos setores, né? E ainda mais vindo Sim. de uma multinacional. Como é trabalhar numa empresa tão admirada mundialmente? Então, primeiro, teve até uma discussão de que o setor viria para uma fase de baixa. Porque diziam, puxa, mas fábrica, polui. E o que parecia ser um problema virou a solução. Porque a indústria mesmo se reinventou, né? Para não falar mais de montadora, né? Você fala de uma empresa, uma marca de carros, de mobilidade. E aí você passa a estar no digital, no Big Data, na mobilidade compartilhada, no carro elétrico. Então, acho que a indústria nunca teve um momento tão animado de justamente atrair talento, atrair gente jovem. E estando numa empresa, seja eu acho que uma multinacional, uma empresa pequena, tem que estar com uma abertura de espírito, né? Eu acho que humildade é a chave. Tem que escutar, tem que ouvir antes de falar. E numa multinacional que envolve diferentes culturas, planejamentos que tomam tempo, isso é fundamental. Então tem que vir com o espírito aberto, perguntar e escutar. Boa. Boas dicas, hein? É isso, gente. Bruna, você quer deixar suas redes pro pessoal? LinkedIn, Instagram, alguma que você use mais para quem quiser entrar em contato? Não, perfeito. Eu posso deixar o LinkedIn, sim. Então, o maior prazer, até sempre tem gente curiosa, interessada e por que não querendo trabalhar conosco. Exato, né? A gente já manda lá, gente, ó, vi você no Power, me dá uma isso é super legal e eu mando o Insta também para conhecerem o outro Bruno que faz esporte, que pedala, que corre, a gente que brinca. soube de uma curiosidade sua, né? Você adora mergulhar, adora fazer esporte, isso para quem empreende, né? Que tem uma cabeça muito badalada. É bom, né, também. É o refúgio, eu digo, Sheila. Se eu tô pedalando, concentrado, ou treinando para uma maratona, ou mergulhando, é aquele momento que você cria uma distância, né? Consegue ver as coisas de uma outra perspectiva. Então eu vejo um dia ou dois que eu não faço o meu esporte, eu não brinco com meus filhos. Você vai trabalhar, parece que falta aquela altura, sabe? Aquela distância para ver as coisas de forma diferente. Então, esse é o meu jeito, acho que cada um tem o seu, né? Mas ter uma vida fora do trabalho que te dá prazer é fundamental. Dá até mais gás, né? Sem dúvida. Que máximo, gente. Enquanto gente, até vou passar aqui, né? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar compartilhar com todo mundo. Deixar um monte de comentário. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Um até beijo. A próxima. Tchau.